Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal dos Somos Italianos. Hoje a gente vai abordar um tema bem bacana que gera muitas dúvidas, que já entra na parte do pós-cidadania, que é esse auxílio que a Somos Italianos dá. Desde a etapa de pré-cidadania, o reconhecimento da cidadania e o pós-cidadania, que também é fundamental. Então, a atualização de estado civil. O que é isso? Todo cidadão italiano precisa informar o governo sobre um nascimento, casamento, divórcio, todas essas situações devem sim ser informadas e tem um procedimento para cada uma delas. E a principal que gera muitas dúvidas é o divórcio. Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre isso, vou explicar um pouco também sobre os outros procedimentos e como que a gente pode fazer para ajudar vocês. Vou pedir só que antes você deixe o like, que faça a inscrição e que ative o sininho aí, recebe todas as notificações com tudo de cidadania. Pré, durante e pós-cidadania. Primeiro ponto, você tem que comunicar nascimento, casamento, divórcio e óbito. Basicamente, essas comunicações são feitas depois que o registro AIRE é concluído. A gente tem vídeo sobre AIRE aqui que você pode acessar, vamos deixar aqui linkado. Mas, para você utilizar um consulado, você precisa estar registrado, cadastrado no AIRE, para conseguir utilizar os serviços consulares. Se você mandar uma atualização de estado civil para um consulado que você não está registrado, eles não vão prosseguir com essa atualização. Então, primeiro de tudo, a base de tudo é fazer o cadastro, a atualização do AIRE, que é o registro fundamental para qualquer italiano que viva fora da Itália e pretende utilizar esses serviços consulares. Se é um aviso de nascimento, é relativamente mais simples. Por quê? Se nasceu seu filho, você vai informar através de uma certidão de nascimento em inteiro teor, vai traduzir, vai apostilar, preencher os formulários e enviar. O casamento segue a mesma lógica. Não são tantos documentos, já entra na base de documentos que você já conhece para a cidadania italiana. Mas aí chega o que é o principal sobre as dúvidas. O divórcio. Leonardo, o que eu faço? Tá falando no site que tem partes do processo que precisa. Esse processo eu fiz muitos anos atrás. Ou então a pessoa chega. Leonardo, reconheci minha cidadania, tem 20 anos, tem 15 anos. Desde lá eu casei, divorciei, tive filho. O que eu faço primeiro? Então, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Só que a questão do divórcio especificamente tem que ter atenção. Mas lembre-se, é importante ressaltar. Se você está para o governo italiano como solteiro ou solteira, e aí depois disso você casou, divorciou e teve filho, quantas atualizações de estado civil tem aí? Tem 3. Você não vai pular direto para o divórcio, você vai atualizar o casamento, vai informar o divórcio e depois o nascimento do filho. Pode fazer tudo junto, mas precisa fazer os 3 procedimentos. Sobre o divórcio em si, ressaltando, você só vai conseguir fazer todas essas solicitações depois que o AIRE estiver concluído no consulado correspondente. Depois que faz essa conclusão, o que precisa sobre documentos para o divórcio? E aí entra uma questão muito complicada que é o quê? Os advogados que não conhecem a área de cidadania italiana acabam atrapalhando um pouco nesse jogo de informações, porque às vezes os documentos não chegam da forma que precisam para serem apostilados. Estou colocando aqui na tela, em algum ponto da tela, o que diz o site do Consulado de São Paulo, que são os documentos padrões do que precisa para fazer a atualização do estado civil de divórcio quando foi tramitado no Tribunal de Justiça. Vai precisar da cópia do processo das partes de petição inicial, ata de instrução e julgamento, sentença, trânsito e julgado e a certidão de objeto e pé. Tudo isso precisa ter apostila, precisa ser apostilado e também traduzido essa respectiva tradução apostilada. Essas cópias do processo não é só ir lá no fórum e tirar uma cópia simples. Porque quando você for no tabelionato apostilar isso, o que o tabelião vai usar para reconhecer a autenticidade desse documento? Vai ter lá um carimbo, mas um carimbo não serve, não é um ato público. Então, quando esse processo é retirado lá do fórum, é feita uma cópia autenticada pelo próprio fórum, vai ter lá um carimbo e vai ter um oficial que foi responsável por isso, que vai assinar e vai carimbar. A assinatura desse oficial, você vai pegar esse documento e vai perguntar onde que esse oficial tem assinatura registrada, em qual tabelionato da cidade. Você vai até esse tabelionato, vai pegar essas partes do processo. Todas as assinaturas que tiver, de petição inicial, ata de instrução e julgamento, sentença, trânsito e julgado, o objeto em pé, aí depende se é um processo digital ou é um processo físico. Quando é um processo digital, tem lá toda a autenticação digital no canto da folha, dizendo que você pode autenticar essa assinatura na internet. Quando é um processo físico, ou seja, é um processo que foi desarquivado lá de papel e essa cópia teve um carimbo e uma assinatura, você vai pegar essa pessoa que assinou,
vai ver onde ela tem o registro de assinatura, vai levar até o tabelionato e vai reconhecer essa assinatura por semelhança. Porque aí, quando você for apostilar, você vai ter um ato público, o apostilamento vai ser feito em cima dessa assinatura que foi reconhecida. Aí vocês muitas vezes contratam um advogado que vai lá e orienta. Olha, não precisa reconhecer firma dessa assinatura, porque já tem o carimbo aqui, já tem a assinatura, já está ótimo. Só que aí você não consegue apostilar. Se não consegue apostilar, não consegue mandar para o consulado e aí trava todo o processo. E esse reconhecimento de firma tem que ser feito onde o oficial que fez esse processo de autenticação das cópias tem cadastro. Então tem que ser no tabelionato próximo. Qual que é o passo a passo para isso? Você pode contratar Somos Italianos para te ajudar nisso, ou você também pode prosseguir sozinho. O que eu recomendo? Tente contatar o advogado da época do divórcio para que ele faça isso. Caso ele não tenha disponibilidade, você pode passar uma procuração para qualquer outro advogado fazer isso. Você vai orientar ele que você precisa que esse processo seja desarquivado, que precisa dessas partes do processo e que cada parte tem que ser uma cópia autenticada, tem que ter carimbo e assinatura de quem desarquivou e de quem tirou a cópia autenticada, de um oficial. Esse oficial você precisa ver onde ele tem registro, em qual tabelionato da cidade. Nunca aconteceu de um oficial não ter, todo mundo tem algum registro em algum tabelionato. Você vai pegar esse documento, vai levar até lá e vai reconhecer por semelhança todas as assinaturas que ele fez. Com isso, você vai pegar essas partes do processo, vai mandar para traduzir. Quando ficar pronta a tradução, você vai conseguir apostilar esse documento, porque tem um ato público ali, que é o reconhecimento da assinatura do oficial. Isso para o divórcio que tramitou na justiça. Quando é feito o divórcio em cartório, aí não precisa, aí é muito simples. Aí vai ter a escritura do divórcio, que é como se fosse uma certidão em inteiro teor, que você vai emitir, vai traduzir e vai apostilar. Então tem esses dois caminhos para serem seguidos. Sobre as perguntas quanto ao divórcio do Tribunal de Justiça, vocês podem mandar no nosso WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo, que a gente vai esclarecer com certeza para vocês, mas como resumo é isso, tem que ter todas essas partes do processo, você pode contratar novamente ou pedir auxílio para o advogado que auxiliou no divórcio, ou pode contratar qualquer outro, dando uma procuração, você vai precisar apenas do número do processo, principalmente com processos antigos, processos físicos, que aí tem que desarquivar e às vezes leva algumas semanas para que eles façam isso. No caso de processos digitais, aí é muito mais simples. Por quê? Porque vai vir uma folha que você não precisa nem pedir para o fórum te enviar físico, você pode imprimir. E essa folha vai ter ao lado um link e um código de autenticação. Através disso, você vai conseguir fazer o apostilamento, porque quando for no tabelionato e pedir para apostilar, o oficial vai olhar, vai ver esse link, vai ver o código, vai colocar no sistema e vai verificar que esse documento é autêntico. Só que o que acontece? A maioria dos processos que a gente recebe atualmente são processos físicos, então tem que fazer todo esse procedimento. Se você quiser ajuda, você pode contatar a Somos Italianos. Sobre a questão da atualização do Estado Civil, se você precisa fazer qualquer tipo de atualização, nasceu filho mais divórcio, tem que ter casamento, divórcio, nascimento do filho, AIRE, quer fazer tudo. A Somos Italianos fecha um super pacote, entende o seu caso, verifica ponto a ponto a situação e deixa totalmente regular, ou seja, às vezes as pessoas chegam com inúmeras dúvidas, inúmeras atualizações para fazer, como casamento, tem que comunicar divórcio, não sabe onde é que está o AIRE, precisa também depois agendar passaporte, tudo isso a gente faz e organiza toda a sua vida perante o governo italiano. E a gente sempre recomenda, não fique deixando para depois. Às vezes as pessoas deixam para fazer em lote. Vou esperar casar, vou esperar separar, vou esperar nascer mais filhos, e aí quando for fazer tudo de uma vez, obviamente fica mais caro, porque você precisa traduzir mais certidões, precisa emitir mais certidões, precisa emitir mais documentos, tudo isso gera um trabalho muito maior. Sobre os formulários, eu vou deixar os links aqui na descrição, os formulários que vocês precisam fazer também para apresentar. E caso vocês tenham dúvidas e precisem de ajuda para preencher esses formulários para atualização de Estado Civil, vocês também podem contatar a Somos Italianos. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, que é uma dúvida que a gente recebe muito. E se você tiver mais dúvidas, marca uma reunião com a gente te ajuda. Pode ver um orçamento, uma forma de te ajudar para conseguir regularizar todo esse cadastro que é fundamental para quem já tem a cidadania italiana reconhecida. Se você ainda não reconheceu sua cidadania italiana, esse já é um problema um pouco mais avançado, as soluções que a gente está oferecendo também são um pouco mais avançadas, mas você pode contatar Somos Italianos, reconhecer sua cidadania italiana e depois contar com o nosso auxílio para todos os passos seguintes, transferência diária, atualização do Estado Civil, naturalização por matrimônio, tudo o que precisar, tá bom?
Agradeço muito a audiência. Quem gostou, deixa o like, faça inscrição, deixe as dúvidas nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.